Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Diógenes novamente com mais uma videoaula desse nosso curso de Forex. Bom, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês a definição básica de tendências, certo? Também mostrei os indicadores, que são as três médias móveis, mostrei os indicadores que eu uso para definir uma tendência. E também falei um pouquinho da sexta condição, que era a gente estabelecer e ver que o preço, cada vez que ele faz um movimento na direção da tendência, que o movimento saia de dentro da zona de suporte e resistência. Nós temos aqui o par euro-dólar, gráfico de uma hora, e essa tendência a partir desse momento aqui, ela está realmente bastante bonita, certo? Apontando as médias na mesma direção. As médias estão paralelas entre si, não há nenhum tipo de cruzamento, o preço não está perto da média de 100, o preço está respeitando a zona de suporte e resistência. Toda vez que o preço ele entra na zona de suporte e resistência, ele respeita e continua na direção da tendência. E a sexta condição, que o preço ele está retraindo realmente para a zona de suporte e resistência, e daqui saindo então um novo movimento, certo? Agora vamos prestar atenção. A partir daqui a gente tem uma tendência, certo? Então a gente poderia ter aproveitado essa oportunidade. E nesse vídeo eu quero falar para vocês a respeito do coração desse sistema. O coração desse sistema é a linha vermelha, a média vermelha, ok? Que é a SMA, a média simples, ok? SMA é só o nome de Simple Moving Average, que é média simples, média móvel simples. É a média de 50. O coração desse sistema é a média de 50 períodos. E a média de 50 períodos, quando o preço chega próximo da média de 50, quando ele toca na média de 50, é o nosso principal aliado para a gente identificar futuras reversões de tendência no preço. E a gente identificar principalmente a saúde da tendência dentro do mercado. Ok? Bom, a gente pode traçar uma linha de tendência aqui, conforme eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo. A gente pode traçar uma linha de tendência aqui. Ok? Fica um pouco fora. Vamos aqui, ó. Maravilha. Ok? A linha de tendência está aí basicamente dentro da zona de suporte e resistência. Ok? Essa linha azul que a gente está acompanhando e etc e tal. Bom, o que acontece? A gente tem uma tendência de queda definida. As 6 condições estão realmente acontecendo. As médias paralelas e etc e tal. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é que o coração, o centro, opa, desculpa. O coração desse sistema é a média de 50. E que a média de 50 nos dá uma informação muito valiosa sobre a saúde da tendência e sobre quando que uma reversão de tendência pode estar a caminho, pode estar para acontecer nesse gráfico que a gente está seguindo hoje. Ok? Então eu vou seguir passo a passo para vocês verem o que acontece. Candle por candle. Muito bem. Aqui a gente não poderia ter vendido ainda, mas aqui a gente vendeu, ganhou dinheiro pra caramba, muito bem, maravilha, feliz da vida. Aqui a gente vendeu também, poderia ter vendido, não exatamente nesse ponto, certo? Não vou entrar muito a fundo a respeito de entradas, mas sim a gente poderia ter vendido e lucrado bastante com essa queda. E agora o preço retraiu novamente e agora cai a pergunta: será que o mercado vai continuar na direção da tendência, ou seja, continuar caindo, ou será que o mercado vai inverter essa tendência e vai começar um movimento de alta? Certo? Porque quando a gente está olhando o gráfico, a gente olha o gráfico aqui, e já aconteceu, fala assim, nossa, se eu tivesse vendido aqui, eu teria ganhado dinheiro. Ou se eu tivesse comprado aqui, eu teria ganhado dinheiro. Ok, isso está certo. Mas você, na hora que você está com o gráfico ali, em tempo real, isso é muito difícil de se fazer, certo? Então não é tão simples assim. E aí eu vou tentar simular aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como que funciona em tempo real a ideia desse sistema. Bom,
Nós estamos em tempo real, então, supostamente. Vamos supor que agora nós estejamos... Opa! Nós estejamos... Eita, nós. Nós estejamos com as médias apontando na mesma direção, como está tudo bonitinho aqui, sem nenhum tipo de cruzamento. E agora vem a pergunta: o preço vai respeitar, o mercado vai respeitar a zona de suporte e resistência dinâmica aqui? Ou ele vai quebrar e continuar e subir? Bom, vamos fazer uma análise então do preço em questão com respeito à média de 50, certo? Mais uma vez vou dizer, a média de 50 é o coração desse sistema. É o principal, não vou dizer o principal porque todos os itens são importantes, certo? A média de 30 é importante, a média de 50 é importante e a média de 100 é importante. Mas eu diria que a média de 50 é a mais importante. Principalmente porque a média de 50, ela equivale a mais ou menos a 50 a 61,8 da retração de Fibonacci, ok? Isso eu vou entrar em mais detalhe com vocês mais pra frente, mas só para vocês terem uma ideia. Então vamos acompanhar aqui então o preço em tempo real, supostamente. Muito bem, até agora o preço está respeitando, abriu um outro candle de 1 hora. O preço está respeitando a média de 50. Opa! Aqui, bom, o preço tocou, olha só. Eita, nós. O preço, ele começou a retrair, tem uma linha de retração aqui. O preço tocou na média de 50, ele passou um pouquinho e voltou com tudo para baixo. Fechou um pimbarzinho aqui bem interessante, certo? Bom, isso é um sinal, a gente ainda, aí, pelo sistema que eu sigo, eu ainda não recebi o sinal que eu espero, ok? Portanto, isso não sinaliza uma venda ainda. Vamos ver o próximo candle. Opa! Um candle de queda. Ok? Um candle de queda aqui. As médias nesse exato momento ainda estão paralelas, apontando na mesma direção. Enfim, todos os requisitos eles se cumprem. Se a gente traçar aquela linha de novo aqui, ó. Ok? A gente vai ver que o preço está exatamente em cima da linha. Certo? O preço bateu na linha e deu uma retraída. Muito bem, vamos continuar então em tempo real para ver o que acontece. Tempo real que não é tempo real, né? Muito bem. Aqui acontece o tal do sinal amarelo que eu falei para vocês. Ok? Comparando os 6 sinais com o semáforo, conforme eu disse para vocês, com o semáforo, se a gente tiver um sinal verde, a gente pode passar. O que é o sinal verde? Quando todos os requisitos estão ok, os 6 requisitos. Aqui acontece o primeiro sinal verde. Deixa eu dar mais um passo aqui. Aqui, ó. Acontece o primeiro sinal amarelo, ok? Se você está no semáforo, está dirigindo, e se você vê um sinal amarelo, tem que ter cuidado. É para passar com atenção ou olhar para os lados para ver se dá, ok? Uma comparação aí bem simples, mas tá valendo. Então a gente tem aqui o primeiro sinal amarelo, certo? Opa! Que é a média de 50, aqui ó, vermelha, ainda está apontando para baixo. A média de 100 está apontando para baixo, mas a média de 30 períodos já começou a apontar para cima, ok? Já começou, desculpa, já começou a apontar para cima, começou a fazer uma curvinha e mostrar para cima. Isso sinaliza o quê? Que a retração dentro do preço, olha só, o movimento começou aqui, foi nessa direção da tendência, ok? E aqui começou a retração. Isso quer dizer, está mostrando para mim que a retração está sendo muito forte. Isso quer dizer que a retração está sendo muito, está entrando muito dentro da tendência, ok? Aqui nós tivemos a quebra da tendência, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. A média de 30, ela começa então a apontar para cima, começa a curvar, mostrar para cima. Bom, vocês sabem que dentro do mercado existe duas forças, a força compradora e a força vendedora, ok? Em uma tendência de queda,
a força vendedora é mais forte que a força compradora, certo? Em uma tendência de alta, é o oposto. A força compradora é mais forte que a força vendedora. Por quê? Bom, o que está acontecendo nesse gráfico aqui exatamente? A força vendedora, aqui, ó, ela está sendo muito mais forte que a força compradora. Ok? Então, a força compradora consegue subir só até um certo momento, até um certo período. E desse momento para frente, a força compradora acaba. E os vendedores, então, entram no jogo novamente e puxam o preço para baixo. De novo, a força compradora entra em ação, leva o preço lá para cima. Novamente, a força vendedora, ela entra em ação e puxa o preço para baixo, na direção da tendência, que isso é o principal. Agora, o que está acontecendo aqui é o preço, a média de 30, ele começou a apontar para cima, E, deixa eu apagar um pouquinho, deixar mais limpos aqui. Olha só, nós tivemos aqui primeiro ataque dos compradores, da força compradora, na zona de suporte e resistência dinâmica. Foi aqui e ele deu uma retraída. Muito bem. Agora, ele começou a puxar de novo para cima. Olha só, 1, 2, 3, 4 candles já fechando para o lado errado, ou para o lado de cima da zona de suporte e resistência dinâmica. Isso é um sinal amarelo, ok? O sinal amarelo, então, no caso, o sinal de advertência, ou para prestar atenção, seria a média 30, que começou a apontar para cima. Vamos ver o próximo candle. Opa. Bom, o próximo candle, então a média já começa a apontar para cima, a gente já começa a ver esse tipo de coisa dentro do mercado, que é o que está acontecendo aqui, certo? Começou a apontar para cima. Vamos ver o próximo candle. Bom, aqui a gente tem um outro sinal amarelo ainda, mas agora para mim já seria um sinal vermelho, certo? Não passa porque está perigoso. Bom, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 barras fechando para o lado errado da zona de suporte e resistência dinâmica. Como assim o lado errado? Bom, se a gente está numa tendência de queda, o lado certo do preço ficar é para baixo da zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Vamos continuar então. O preço fecha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas. Ele fecha 7 candles para o lado errado da zona de suporte e resistência dinâmica. Se o preço vem e faz como ele fez aqui, ó, toca lá e volta, ou se ele fecha, por exemplo, a média de 100, a média de 50 e a média de 30. E o preço vem, ele toca, e aqui ele fecha uma barrinha, um candle de alta, para cima da média, 50. Aí ele fecha mais um candle de queda, aí ele fecha mais outro aqui, e depois ele cai. Ainda tá bom, até uns 3 ou 4 candles que ele fecha para o lado errado da média da zona de suporte e resistência, tá tudo bem, não tem problema, isso é normal de acontecer. O mercado não é perfeito, certo? Agora, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento do preço, aqui já com 7 barrinhas para o lado errado da zona de suporte e resistência, isso aqui para mim é um sinal de que a tendência acabou e de que, ou no mínimo, ela está muito ameaçada, que não é uma boa hora para procurar vender esse par novamente, o euro-dólar de uma hora. Ok? Então aqui nós já temos um sinal, que a média de 30 está apontando para cima já, e nós temos vários candles fechando para o lado errado da média de 50, da zona de suporte e resistência. Isso, portanto, invalida completamente essa tendência de queda no euro-dólar a partir desse momento. Mas vamos continuar observando candle por candle para ver o que acontece. Bom, próximo candle, o mercado retrai um pouco, começa a subir. E aqui, olha só, ele já começa a chegar perto da média de 100. Ok? E aqui a gente já tem apontando para cima, já está a ponto de cruzar a média de 50. A média de 30 já está a ponto de cruzar a média de 50. O preço já está chegando próximo da média de 100. Isso para mim é um sinal de que a tendência aqui acabou completamente. Não existe mais tendência, acabou a festa. Ok? Mais um candle, o candle praticamente quase que tocou na média de 100. Portanto, para mim, nesse momento, essa tendência de uma hora para o euro-dólar acabou, não existe mais.
Mas como que a gente viu antes isso? Como que é possível a gente identificar esse tipo de comportamento do preço dentro do mercado em tempo real, a hora que você está realmente negociando para arriscar o seu dinheiro? Bom, o primeiro sinal foi que a partir daqui, ó, a média de 30 começou a apontar para cima e houve vários fechamentos de vários candles para o lado errado da média de 50. Eu diria, ou melhor, eu digo, que a média de 50 é o coração desse sistema, porque é muito importante você conseguir fazer a leitura do preço, do que o preço está fazendo com relação à média de 50, porque a média de 50 é o principal recurso desse sistema, certo? Então você precisa ler o preço, ler qual que é o comportamento do preço nesse exato momento com relação à média de 50. Se o preço começa a fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas do lado errado da zona de suporte e resistência, isso é um sinal de que a tendência pode estar acabando. Se o preço começa a andar muito aqui para o lado errado, aqui ó, o preço começa, vamos supor que esse movimento, ok? Ele entra aqui, ele começou a andar aqui, fechar 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas para o lado errado da zona de suporte e resistência, é um sinal de fraqueza. Fraqueza de quem? De quem estava no comando. Nesse caso aqui, quem estava no comando era a força vendedora. A força vendedora tomou controle da situação e jogou o preço para baixo sem dó nem misericórdia, ok? Nesse caso aqui, novamente a força vendedora estava no comando e jogou o preço para baixo. Aqui foi a mesma coisa. A força vendedora tomou posse, certo? Ganhou terreno e tomou conta da situação e jogou o preço para baixo indiscutivelmente. Agora, não é o que acontece nessa retração. Nessa retração, o que acontece? A força vendedora não é tão forte quanto foi aqui. Dá uma olhada. Olha a retração. O preço retrai um pouquinho e logo cai com muito volume, com grande volatilidade, certo? Na direção da tendência, o preço cai muito, ok? Na direção da tendência, mostrando que a força vendedora aqui foi muito grande. Não é o que acontece nesse caso. Aqui teve só uma retração pequena. A maioria das barras nessa retração aqui, a maioria dos candles são candles de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 1, 2, 3, 4, 5. Nós tivemos 14 candles de alta contra 5 candles de queda. Isso significa que a força vendedora, que deveria ser maior, certo? Aqui não está sendo suficiente para jogar o preço para baixo de novo. Portanto, a média de 30 e a média de 50 são o coração desse sistema. Eu diria que a média de 50 é o principal fator, o principal elemento desse sistema, porque quando o preço começa a fechar muitos candles do lado errado da média de 50, você pode ficar esperto, porque a tendência está para acabar. Ok? Só uma comparação, aqui nós tivemos 14, vamos ver aqui, ó, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, opa, me perdi, 3, 5, 6, 7, 8. Nós tivemos 8 candles de queda nesse movimento, contra 1, 2, 3, apenas 3 candles de alta. E aqui acontece o inverso, certo? A maioria dos candles é na direção contrária à tendência. Portanto, isso é uma das maneiras como eu leio o preço. Como eu leio price action, o comportamento do preço com relação às médias de 30 e de 50. Ok? Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, por favor, podem mandar um e-mail, que será um grande prazer responder o e-mail de vocês e ajudar, auxiliar, explicar no que for necessário. Ok? Muito obrigado e até mais. Nos vemos no próximo vídeo.